Como eu posso preparar o meu aluno para se sair bem na OBMEP, na Olimpíada Brasileira de Matemática? Por que será que às vezes aquele aluno excelente não consegue um bom resultado nessa prova? Eu vim responder essas duas questões e trazer 3 passos para você ajudar os seus alunos a ter um desempenho melhor nessa provinha. Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora, psicopedagoga, dou aula há mais de 15 anos na rede pública do estado de Minas Gerais. E respondendo à primeira pergunta, sim, é possível ajudar o seu aluno nesses 3 passos que eu vou te dizer. E por que é que às vezes o meu aluno, ótimo, excelente, muito bom, que tira 10 na minha prova, que faz tudo na sala de aula, não consegue se sair bem nessa prova? Porque muitas vezes o foco da gente está em um dos eixos do componente curricular de matemática e a gente negligencia um pouco os outros. Então, a primeira dica aqui é: todos os eixos devem ser trabalhados no dia a dia da sala de aula. Eles estão no nosso currículo, eles estão na BNCC e eles têm que ser trabalhados. Quando eu falo de todos os eixos, eu estou falando de quê? Eu estou falando que matemática não é só a minha criança conseguir calcular. Não é só a minha criança conseguir fazer operações de adição, subtração, multiplicação e divisão com número grande, com número pequeno, com 2 números, com 3 números, com um número decimal. Matemática não é só isso. A matemática, ela envolve sim os números, as operações, né, a álgebra, mas ela envolve a estatística e a probabilidade e também envolve a geometria. Então, a primeira dica é: trabalhe todos os eixos. Não considere nada como bobo ou como fácil demais. Às vezes a gente vê, né, professores dizendo assim: essa simetria aqui é uma bobeira. Isso aqui não, isso aqui se não der tempo, bobeirinha. Não, ensine tudo. Não deixe a geometria para o final, trabalhe os eixos ali, cada um pouquinho, de acordo com o seu currículo. Não deixe de trabalhar a geometria. Existem coisas que parecem fáceis demais porque é visual, porque tem figura, mas não são tão simples assim para os alunos, então trabalhe. Quando eles estiverem habituados a isso, aí sim será fácil. Óbvio, é aquilo que você já sabe, tá? O que você ainda não sabe não é óbvio, tá bom? Isso é muito importante quando a gente está lidando com a educação. Segunda dica: contexto. Atividade contextualizada, atividade significativa. Essas avaliações, tá? Não só da OBMEP, mas todas as avaliações que trazem, que vem de fora para nós, avaliação de qualidade da nossa rede de ensino, né? A Olimpíada, elas trazem, né, além de passar por todos os eixos, além de trabalhar todos esses aspectos da matemática, elas trazem muitas questões de raciocínio lógico. Não necessariamente uma questão de operação. Não estou dizendo que operação não é necessário, essa criança tem que saber operar. Tem que saber fazer multiplicação, divisão com número decimal. Aqui eu tô falando de 5º ano, né, gente? Mas de número decimal, de número inteiro, de número natural, de vários algarismos. Mas não é só isso. Não é só isso de jeito nenhum. E o contexto é muito importante para trazer a lógica para esse raciocínio. Muitas vezes as questões dessas provas nem precisam de operação, mas precisa de um raciocínio lógico, de um senso, né, de perceber a lógica nas situações. Por isso, sempre na sua sala de aula, desde o primeiro até o último dia, dê atividades contextualizadas. Em vez de passar uma lista de A até Z, de continha para fazer, arme e efetue, passe problemas para o seu aluno. Problemas, situações problema, onde a criança lê e lendo ela vai pensar qual é a operação que ela vai precisar fazer e ela vai pensar se ela precisa de uma operação só ou de 2, né? Então, leve bastante atividade contextualizada, de preferência todas contextualizadas.
Não fique trabalhando apenas as operações. Então, você vai trabalhar a operação, trabalha também a medida de perímetro, a medida de área, trabalha as unidades de medida, de massa, comprimento, capacidade, volume também vai ser trabalhado no 5º ano. Trabalhe a conversão das medidas mais usuais, tá? A criança não precisa saber exatamente o que é operar com o hectômetro, mas ela precisa saber que o hectômetro existe e está entre o quilômetro e o metro para ela poder fazer a conversão. Então, trabalhe isso com a criança, desenvolva isso com a criança, tá? Trabalhe isso aí, professora, tá no seu currículo. Por isso que eu tô falando para seguir o currículo, trabalhar todos os eixos, né? Então, a estatística, a probabilidade não é mágica, não é adivinhação, existe um jeito de representar, existe um jeito de pensar a probabilidade. Então, trabalhe isso com a sua criança durante o ano de forma bem trabalhada. Bom, mas a gente ainda tem outra questão, um terceiro passo. Muitas vezes, o nosso aluno, apesar de ser excelente, e sim, eu trabalhei todos os eixos, tem dificuldade na prova. E aí, professor, isso acontece porque ele não está habituado ao tipo de questão, ao tipo de enunciado que nós temos nessa avaliação. Então, eu estou fazendo com os meus alunos um treino. Ludmila, você está treinando aluno para fazer prova? Estou sim. Claro que o treino não vale nada se você não trabalhar o entendimento, se você não ensinar bem ensinado todos os eixos, num contexto e tal. Mas, para as minhas crianças se habituarem ao tipo de questão, eu estou trabalhando com elas com provas da Olimpíada de Matemática dos anos passados. Elas estão todas disponíveis. Então, as provas passadas, né, estão disponíveis, eu imprimo. Não dou a prova inteira num dia, porque eu tenho que dar aula, eu tenho que dar meu conteúdo, eu tenho que trabalhar com as minhas atividades todas, né, o entendimento real daquilo, a minha sequência didática. Mas eu tô tirando um momentinho para dar pelo menos uma página da prova ali nos dias que tem aula de matemática, e eu tô fazendo a seguinte dinâmica. Eu deixo as crianças faz de conta que é prova. Depois a gente troca com um colega, eu corrijo no quadro e o colega vai corrigir como se fosse professor. Vai colocar certinho, vai colocar xizinho, vai contar quantos acertos e vai colocar ali, né, tipo 8. Ontem, por exemplo, eu dei uma página que tinha 5 questões, então colocou lá 4 de 5, né, e devolve para o colega. Aí quem acerta ganha um incentivo, ganha uma figurinha, ganha alguma coisa, pra gente se habituar. Ludmila, mas vai cair a mesma questão na prova? Não, mas as questões têm o mesmo estilo, elas têm o mesmo jeito de comunicar e as crianças vão se habituando a isso. Às vezes, quando a gente pega essas provinhas e a gente não faz esse treino, a gente observa que quando a gente vai comentar com as crianças, elas falam: ah, professor, isso eu sabia, eu não entendi que estava perguntando, era isso. Então, eu faço esse treino para as crianças se habituarem ao tipo de questão, ao tipo de enunciado. Pessoal, eu espero que os seus alunos consigam ótimo resultado nessa e noutras avaliações e principalmente que eles aprendam para a vida, aprendam para eles. Se você gostou do vídeo, é muito importante para o canal que você deixe seu like, comente, compartilhe, me siga nas redes sociais. Um grande beijo e até a próxima!